Fala pessoal, boa tarde para vocês, primorosamente no ar. Estamos aqui de novo, conversando um pouquinho mais sobre prosperidade. Você tem acompanhado aí o nosso canal, se não acompanha, vai lá dar uma fuçada para ver o que tem de temas interessantes. E hoje eu quero propor para vocês uma ideia um pouquinho diferente. A soma de nossos pensamentos é o que traz a realidade. A soma de nossos pensamentos é o que traz a realidade. Bom, vamos conversar um pouco a respeito disso, esse é o tema, tá? O que acontece com a gente? A gente acha que aquilo que está pensando momentaneamente, que você faz um esforço específico para construir uma ideia ali, você normalmente acha que é aquilo que trará algum resultado. E se eu dissesse para você que é aquilo que você está pensando 90% do tempo, mas sem perceber que no fim é o que traz sua realidade. Então esse é o grande lance. Se você não estiver atento às suas bases de pensamento, às suas bases de crença, à sua orientação usual para padrões de temperamento, para a sua positividade, sua negatividade, se você não tiver um nível elevado de atenção, usualmente você é traído por si mesmo. Porque 90% do tempo você está fazendo o que você não deveria fazer. Por quê? Os devaneios mentais, as conversas internas que nós temos, elas acontecem sem que nós pensemos a esse respeito. Elas acontecem sem que nós sejamos capazes de bloqueá-las. Então não é aquilo que você faz voluntariamente. É o que ocorre dentro da sua cabeça involuntariamente que determina, no final das contas, a sua realidade. E essa é a pegadinha. Então veja, se você está pensando de uma determinada forma, de maneira oportuna, aquilo que você pensa é o que vai se apresentar para você. Então vamos analisar isso com um pouquinho mais de cuidado. Então vamos lá, vamos dizer que eu tenho um conjunto de crenças na minha mente. E aquele conjunto de crenças, ele molda a minha maneira usual de raciocinar, de pensar, de crer nas coisas. Então toda vez que um novo fato se apresenta e eu tenho que lidar com aquele fato, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha base de crenças. Eu vou utilizar a minha linha de raciocínio primária. Só que veja que ao longo do dia surgem na sua mente uma série de pensamentos que você não criou sozinho, que a sua mente cria, porque ela fica ali trabalhando. Não se engane, não é quando você está estudando alguma coisa, lendo ali algum assunto, que de verdade você está pensando naquilo. Você está pensando naquilo depois. Vou te dar uma explicação mais efetiva sobre o que eu estou falando, utilizando um exemplo completamente fora dessa linha de raciocínio. Eu sou fisioterapeuta e treinador físico, né? E eu tenho feito isso nos últimos 22 anos. E de uns 10 anos para cá, eu evoluí a minha abordagem de como pensar na atividade física para os meus clientes. E depois de muito estudar, eu descobri algumas coisas. Que na verdade, o que dá resultado não é o que você fez durante o treino. É aquilo que você faz depois. Como assim? Durante o treino, você está ali focado, racionalmente ativo em produzir um treinamento muscular. Então, você foi lá, sei lá, na academia e você fez de 35 a uma hora de treino, de 35 minutos a uma hora de treino, focado. Fui lá treinar perna hoje. Aí no outro dia você foi lá e treinou o tronco, no outro dia você fez braços, peito, costas e assim vai. Você tem lá um esquema de treinamento para você fazer. Então durante aqueles minutos você está extremamente focado, faz um esforço elevado e fala assim, puxa, eu gastei muita energia. Ok, faz algum sentido, quer dizer, você impôs uma energia lá. Beleza, mas você ficou ali, vai, no máximo uma hora. E, aliás, nem faz muito sentido que você fique mais do que uma hora, tá? Por que não faz sentido que você fique mais do que uma hora? Porque não é isso que vai dar resultado. Veja, após 45 minutos, ok? O teu corpo entra em um processo que a gente chama de catabolismo. O que seria o catabolismo? Catabolismo é quando você começa a fazer degradação de musculatura. Né? Veja, até 45 minutos você faz anabolismo, que seria a síntese muscular.
Depois você entra em catabolismo, quer dizer, você começa a degradar. Então veja, não adianta eu chegar na academia e ficar 3 horas treinando. Eu tenho que fazer um bom treino em até 1 hora. Até 45 minutos. Inclusive o protocolo que eu utilizo com meus clientes é de 45 minutos exatamente para evitar que eu inicie catabolismo com eles. De maneira que depois dos 45 minutos ele está perdendo alguma coisa que ganhou com o treino. Tá? Então olha que interessante isso. Já já você vai entender por que eu estou falando disso. E aí então, o que acontece? Digamos que esse cara tenha feito um treino fantástico. O cara arrebentou. Foi lá, treinou direitinho, numa alta intensidade, ele deu o melhor dele, não importa o que ele fez, se ele fez musculação, se ele fez pilates, se esse cara foi no crossfit. Se ele ficou muito, muito, muito mágico, talvez ele consiga queimar as 1000 calorias naquele treino. Talvez. O mais usual é que ele queime ali entre umas 550 e umas 750 quilocalorias dentro daquele período. Tudo bem? Aí você vai falar assim pra mim, tá, legal, pô, é uma queima calórica muito boa. Mas se eu disser pra você que 1 quilo de gordura equivale a 10.000 calorias, parceiro, não adianta, esse treino não serve pra nada. Quer dizer, você vai ter que treinar 10 dias consecutivos queimando 1000 calorias para conseguir queimar 1 quilo de banha. Então você percebe que não é isso que está queimando sua gordura? O que vai queimar gordura de verdade é o que a gente chama de efeito afterburn. O que é o efeito afterburn? É aquilo que você faz com o seu corpo depois do treino. Quer dizer, o teu corpo ele permanece de 8 a 32 horas com o metabolismo mais acelerado, naturalmente não na mesma intensidade que a do treino, né? Mas ele permanece ali pelo menos uns 20, 25% mais acelerado durante 8 a 32 horas. Veja, ele vai cair, né? De 8 a 32 horas ele começa a ir decrescendo aquela intensidade até que você treina de novo. Tudo bem? Mas são essas múltiplas horas do pós-treino que queimaram calorias o suficiente para que você emagrecesse e não aquilo que você fez no treino. Óbvio, sem aquele treino você não conseguiria o efeito afterburn, mas quem te dá o resultado é esse efeito do pós-treino e não o treino propriamente dito. Tá entendendo a relação das coisas? Agora, tudo bem, faz uma pausa, isso foi só um apêndice para você entender um conceito. Então, volta agora para os teus pensamentos. Então, o que faz a diferença não é o que você fez naquela hora de estudo. Não é o que você fez naquela hora onde você estava buscando um determinado conhecimento e tentando enfiar aquele troço lá na sua cabeça. O que acontece de fantástico contigo é que o efeito do pós-input emocional, pós-input intelectual é que dá o resultado. Não se engane, a sua mente, depois que você fez esse input, veja, você está assistindo esse vídeo aqui agora, está recebendo a informação, não é o que você recebeu agora. Lógico, você não recebeu, não vai adiantar nada, mas não é este agora que vai fazer a diferença. É toda a elucubração que você faz depois desse input informacional que fará a diferença. Tá entendendo o jogo agora? Por quê? Porque sua mente não para de pensar em algo que você jogou para dentro. Ela pensa sozinha, ela não depende de você. Então, aquele 1%, 5% que você colocou, não é ele que dá resultado. São os outros 95% do tempo que sua mente pensou sozinha, por si mesma, se retroalimentou, pegou aquele novo conhecimento, misturou ele com conhecimentos antigos e vai criando uma mentalidade só sua, própria, que é válida para o seu caminho. É isso aí que dá resultado. Isso é o que vai transformar a sua vida ao longo do tempo. É o efeito da jornada que faz diferença e não o input informacional. Então é quando você pega aquilo e coloca na prática. A própria prática multiplica muitas horas um input informacional. Na época que eu fazia o curso de fisioterapia, vou contar uma coisa danada para vocês. Tinha uma disciplina que eu não aprendia. Eu tinha algum interesse nela, mas era um troço que não entrava na minha cabeça. Sabe o que era? Neurologia. E aí, segundo ano, tinha uma carga horária elevadíssima de neurologia, mas era um pouco mais fisiológico. Não tinha nada de aplicabilidade. Os caras só empurravam informação.
E eu olhava para aquela zona de informação, mesmo gostando do assunto, aquele troço não entrava na minha cabeça. Falei, o que eu faço com isso? Supletivo, 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 e o trem não entrava. Cara, eu fiquei de DP de neurologia na universidade. Bom, terceiro ano tinha as minhas disciplinas naturais lá e tinha neurologia de novo, mas eu estava de DP de neurologia. Você acha que o terceiro ano de neurologia estava entrando fácil? Não, eu não tinha conseguido botar para dentro o segundo, então não estava deglutindo. Aquilo foi virando uma urucubaca. O negócio não funcionava. E aí eu me vi numa condição que eu falei assim, cara, eu vou pegar a DP da DP e vou ainda pegar a DP da neurologia do terceiro ano. O trem virou um encosto. Eu falei, o que eu faço com isso aqui? Eu falei, minha cabeça é um pouco mais prática. Eu curto teoria, mas eu preciso, para aprender, ir para a prática. Não adianta ter professor lá falando um monte de coisa que aquilo não entra. Aí eu desci no andar de baixo lá do prédio, onde ficavam as monitorias, onde as turmas que estavam se formando faziam seus estágios obrigatórios. Uma boa parte era feita na própria universidade, onde a gente atendia toda a comunidade carente da região, né? Então era um processo teórico-prático bem profundo, muito legal. A gente fazia estágios em outros lugares, mas lá na própria universidade tinha um atendimento público, né? Bom, e aí eu desci lá e fui no setor de neurologia. Fui conversar com uma outra professora que gerenciava o departamento de neurologia ali na prática. Ela olhou pra minha cara, já me conhecia, né? Olhou pra minha cara e falou assim, rapaz, então tá nessa situação aí a coisa? Vamos fazer o seguinte, então. Olha, você tá no terceiro ano ainda. Você tá indo mal de neurologia. Vou te fazer uma proposta indecente. Eu vou propor pra você ser meu monitor aqui na neurologia. Falei, puta, mas como que eu vou ser seu monitor? Primeiro que pra ser monitor eu tenho que estar no quinto ano já. Eu ainda tô no terceiro. Segundo que eu não estou entendendo droga nenhuma de neurologia e eu queria só assistir aqui para ver se eu entendo alguma coisa. Ela falou assim, não, mas se você assistir você não vai entender nada. Você já está assistindo um monte já e não está entendendo. Eu preciso que você faça e fazendo você irá aprender. O nome dela era Angela Mitsi Hayashi. Japonesa. Mas era uma japonesa baiana. Pensa numa mulher que sabia como ensinar as coisas. Era um indivíduo muito prático. Aprendi muita coisa com ela. Devo muito do que eu sei hoje, da forma de raciocínio que eu tenho terapêutica, a essa mulher. Uma excelente professora. E ela fez a mágica. Ela disse o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a prova para você. Você vai fazer essa prova. Se você passar na prova da monitoria, você vem. Eu falei, puta, como é que eu vou passar nessa prova, bicho? Não tem condição. Eu tô zoado. Então, olha só, eu dizendo, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E eu tinha provas disso. Por quê? Porque eu tava ferrado na disciplina e dizendo não dá, não dá, não dá. Não dá uma ova. Ela fez uma prova que fugia totalmente da regra natural. E essa prova, na verdade, me privilegiou. Por quê? Eu tenho um bom raciocínio lógico, faço muita interação entre muitos assuntos. Esse é o meu perfil mental. Eu pego todo assunto possível e imaginável, eu misturo ele e sai alguma coisa. Então minha cabeça é desse jeito. E ela sacava os alunos de uma maneira muito especial. Ela olhava individualmente para cada maluco que ela tinha na sala e sabia como tirar o melhor dessa pessoa. E ela meteu uma prova para mim que era exatamente uma luva para o meu esquema de raciocínio. Pois eu fiz a praga da prova, tirei 9,7 na prova. Botou uma fé nisso? Se você faz a pergunta certa, a resposta vem. E ela fez isso. Eu fui ser monitor no terceiro ano. Eu fiquei 3 anos na neurologia. E isso mudou bastante minha forma de ver. Naturalmente, eu não peguei DP, resolvi tudo que tinha de pendência com neurologia. Aprendi um bocado a tratar. Eu virei um tratador muito melhor, um terapeuta muito mais eficiente por ter passado por aquele setor tanto tempo. E eu acabei utilizando essa linguagem da neurologia para tratar qualquer outra coisa. Eu nem fiquei na neurologia. Eu acabei indo para ortopedia traumato-desportiva e depois fui fazer um outro curso que era de neuroortopedia.
Então, veja que interessante, né? Como isso pode mudar você. Então, a prática, ela te entrega muito mais horas do que a teoria. Mas veja que o que está acontecendo? Na prática, você faz muitas interações neuronais a mais do que você está fazendo quando tem apenas input informacional. Então, o objetivo de eu contar essa história tinha que ver com isso. Então, veja, a prática te entrega uma velocidade maior. Mas ainda assim, são as horas que você não está fazendo input que o seu cérebro cria a sua realidade. Então, quando eu saía daquele estágio, eu me lembrava de todos os pacientes e eu ainda lembro até hoje de todos os pacientes que eu tive. Todos, eu decoro os meus pacientes. Eu sei quem são, qual o nome deles, qual a patologia. Eu consigo descrever muitos pacientes que eu tenho, né, que tive há 20 anos atrás. Eu lembro deles. Ah, fala aí do fulano de tal. Ah, eu tinha um paciente, ele tinha um problema de marcha. Esse paciente tinha um problema de neurologia assim, 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 assado. Tinha uma doença assim, assim, assado. Eu decorei os pacientes e eu faço isso ainda até hoje. Os clientes chegam pela minha porta, eu tenho lá uma fichinha na qual eu cadastro esse cliente e coloco lá as demandas dele. Mas eu decorei isso. E se você perguntar para os meus clientes, eles vão dizer para você. Eu sei exatamente o que eles têm e como resolver. Mas como é que é isso? Isso é fruto de prática. Eu estou 22 anos fazendo a mesma coisa. Na verdade, um pouco mais do que isso. Que se a gente vai contando, você descobre a idade. Mas o grande lance aí é o que você está fazendo. Quando eu saio de dentro da minha sala, eu ainda estou com o meu cliente na cabeça. Então veja, não é aquela uma horinha que eu fiquei com o cliente. São as outras horas que eu penso nele. Então quer dizer, eu trago meu cliente junto comigo ao longo do dia. Por quê? Porque eu estou ali matutando. Cara, não consegui resolver isso daqui. O que eu posso fazer por esse cara? Então quer dizer, às vezes voluntariamente você está fazendo isso. Só que a hora que você deita e vai dormir, seu cérebro está produzindo ainda, está trabalhando naquele cliente. No dia seguinte você acorda, opa, tive um insight. Já sei o que eu vou fazer isso daqui. Então, sempre são as outras horas. 90% do tempo seu cérebro trabalhou de forma autônoma. E ele é quem traz os resultados. Agora vamos lá. Tudo bem, depois de 17 minutos repetindo isso para que você entendesse, dando exemplos, você está achando que porque você leu um livrozinho aí de prosperidade, aí fala, não, mas eu não li um, eu li 10. Não adianta nada. Por quê? Essa quantidade de tempo é quase que inútil contra os outros 90% do tempo que o seu cérebro pensa diferente. Que o seu cérebro pensa de forma pobre e escassa. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? E até quando você tenta se livrar da escassez, você diz, não, eu vou criar uma resistência, que eu não vou pensar em coisas escassas. Agora é só abundância, só abundância, só abundância. E aí você vai lá, faz 150 mantras, só abundância. Até o hábito de você gerar essa resistência é mais do mesmo. A resistência contra alguma coisa é aquilo já. Por quê? Porque internamente o seu cérebro ele não trabalha com essa possibilidade. É mais ou menos assim, ó. Não vou tomar água, não vou tomar água, não vou tomar água. Eu não vou tomar água. O que você falou? Água, 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 água. Seu cérebro não entende sim, vou tomar água, não vou tomar água. Ele entende água. E então ele vai te proporcionar situações relacionadas à água. Seu cérebro ele não entende, né? O seu eu superior, ele atende ao tema e não ao paradoxo do tema. Seu cérebro não lida com a dicotomia do sim e do não. Ele não vai ficar fazendo essa oponência. Ah, não, o cara quer isso. Não, ele não quer aquilo. Ele não faz isso. Você deu um tema, ele trabalha só com o tema. Aí você sai de manhã e fala assim, putz, estou atrasado. Vou pro trabalho, estou atrasado. Preciso correr. E aí você diz assim, estou atrasado. Preciso andar mais rápido. Não vai adiantar nada. Você está dizendo que você está atrasado. Quanto mais você corre, mais louco entra na sua frente. Quanto mais você desvia dos loucos, mais velhinha de andador resolve atravessar a rua naquele dia. Aí aparece o tiozinho com a charrete. Entendeu? O que é isso? Essa é a praga da lei de Murphy, meu amigo. O Murphy, ele não é qualquer maluco. O Murphy é um estudioso, é um cientista.
E ele estatisticamente prova para você que no dia que a coisa está dando errado, ela dá mais errado ainda. Por que ela dá mais errado ainda? Porque até a sua negação àquilo, a tentativa de se livrar daquele problema é mais daquilo. É mais problema ainda. Ou seja, qual é a nossa grande dificuldade? É fazer com que o nosso cérebro desconecte do tema e deixe para lá. Ou seja, eu preciso silenciar minha mente. Silenciar essas vozes que trabalham quando não sou eu que estou voluntariamente trabalhando. Então, o trabalho involuntário que o seu corpo, a sua mente faz em termos de frequência de um tema é muito mais poderoso do que a sua vontade que você acha que tem, que você acha que manda na sua vida. Aqueles 5 minutos de vontade que você exerceu não suplanta toda a loucura que você carrega trabalhando com você. Então, o que você pode fazer por si mesmo? Só tem uma coisa, ao invés de ficar nessa briga infeliz, você tem que exercitar o silenciar da mente. Silenciar essas vozes. Toda vez que você começa uma conversa interna, o que você vai fazer? Tenta desconectar. Fala, opa, para. Eu vou dizer para você como é que eu tento fazer, tá? Porque nem sempre funciona, mas na maior parte das vezes dá certo. Eu vou lá, coloco um fone de ouvido e começo então a ouvir alguma coisa. Calma, uma música, às vezes um mantra, qualquer coisa assim, que me desconecte daquela linha de raciocínio, que está ali se retroalimentando. Então eu vou lá, coloco e aos poucos eu desconecto daquilo. Eu tenho uma habilidade que eu desenvolvi há algum tempo, que é o sono polifásico. Então, o que eu faço? Eu consigo dormir assim, ó. 1, 2, 3 e dormiu. É assim, eu consigo dormir. Minha mulher fica até brava. A Ivana fala assim, puta, não é possível. Eu tô conversando com você e começa a conversar, você apaga. Né? Como é que pode? E é desse jeito mesmo. Eu tenho um paninho assim, ó. Eu pus o paninho nos olhos assim, ó. Cobri o olho, eu chapo já. Já dormi. Né? Mas, veja, esse é o meu jeito, você vai ter que encontrar um caminho para você. Você vai entender se você vai ter que fazer alguma outra coisa, você vai ter que sair para a natureza, você vai ter que dar uma alongada ali, fazer um yoga, realmente focar em fazer uma meditação, né? Cada um vai ter o seu esquema. E tem inúmeras ferramentas para que você faça essa desconexão. Essa desconexão é muito importante para você desligar essas vozes. E toda vez que a voz retorna, você tem que desligar ela de novo. Vai achando que é uma tarefa facinha. Vai levar algum tempo até que você seja capaz de fazer isso. Então, essa é a ideia. Né? Eu diria para você o seguinte, que 80% do tempo, né, a sua mente ela está trabalhando 100% involuntário, né? Você deu um tema para ela. Às vezes você nem deu tempo. Desculpa, você nem deu tema. Ela está trabalhando 100% involuntária ali naquele período. Tá? E em 20%, estou usando lei de Pareto, tá? 80-20. Então, 80% ela faz 100% sozinha e em 20% do tempo você entregou realmente algum tema e ela começa, inicia um trabalho sobre aquilo. Então, veja, depende um pouco do que você tem entregue. Se você só tem entregue porcaria para sua cabeça, por exemplo, você fica ali no São Carlos agora, fica vendo ali o Datena. O que você acha que vai entrar? Vai entrar só lixo. Né? Você não para de... Não, eu preciso ver o jornal para me informar. Cara, aquilo é desinformação. Primeiro que os caras não falam nada com nada. Aquilo é a pior informação que tem. Primeiro que eles trabalham só com lixo. O negócio é manter você com a mente doentia. Então, nossa, aconteceu uma desgraça nova. Nossa, morreu não sei quem. Olha só o que aconteceu. O dólar caiu. Meu Deus do céu! E é só desgraça, uma atrás da outra. Cara, o que você está alimentando lá dentro? Você está alimentando uma miséria, uma escassez crônica que vai te comer por dentro quando? Não na hora que você assistiu. Às vezes na hora que você assistiu, eu escutei isso ontem. Parece que não muda nada. Não, vai acontecer depois, que são as horas nas quais você não está voluntariamente naquilo, mas o seu cérebro está. Ai, é perigoso, eu preciso tomar muito cuidado para sair na rua. E aí, o novo golpe.
Quando o cara te manda no WhatsApp, novo golpe, já aperta o botão delete, né? Não olhe o novo golpe, entendeu? Então, está entendendo isso? Eu não sei se acontece com você, se só eu que sou louco e vejo essas coisas, né? Mas no final das contas eu estou recebendo cronicamente inputs que me impedem de ser próspero, que me impedem de ir na direção da abundância. Esses inputs querem escassez. Isso é o quê? O que é isso? Por que a mídia só entrega isso? Por que tudo que você vê em termos de notícia não é agregador? Por que a maior parte dos filmes, livros que estão ali não te entregam isso? Estão na nata ali, mas não estão te entregando nada que você aproveite. Porque isso é uma engenharia social para manter você prisioneiro da roda do rato, meu amigo. E aliás, quem está escrevendo e produzindo essas coisas é só mais um outro na roda do rato, porque não acha que ele está dominando a situação. Quem está fazendo isso está mantendo você sob controle. Então veja, a essa altura do campeonato, com um pouco de maturidade, você deve olhar para si mesmo e entender que você deve colocar para dentro coisas melhores. Que você deve buscar por si mesmo informações de melhor qualidade, com melhores fontes, informações que são realmente enriquecedoras do ponto de vista psicoemocional. Porque o mundo muda ao seu redor de acordo com a sua mudança interna. O Hermes Trismegisto ele diz, assim como é dentro é fora, assim como é em cima é embaixo. Não se engane. Jesus diz assim, aquilo do que fala a boca é do que está cheio o coração. Então, que inputs você tem colocado, né, dentro da sua mente, dentro das suas emoções, de maneira que, alimentando cada vez mais isso, o seu raciocínio circular em volta desse tema, que é o raciocínio involuntário, a sua conversa interna, comece então a conversar coisas que valham a pena. Comece a conversar, ela entra em fluxo com a abundância, entra em fluxo com a prosperidade. De novo, não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade na vida, na saúde, na família, no seu trabalho, na sua profissão, em tudo. O dinheiro é só uma consequência desse processo. Aliás, eu comecei esse canal por conta desse tema ser um tema muito buscado. E é por isso que eu estou falando disso especificamente. Mas veja que o nome do meu canal não é prosperidade, é primorosamente. Nós estamos falando sobre o quê? Como é que eu posso ter uma mente realmente poderosa, uma mente primorosa, excelente em si mesma, que se autorreproduz com grande qualidade, que é capaz de magnificar o bem e não o mal. Esta é a ideia, essa é a proposta. Na verdade, essa é a proposta que eu faço para mim mesmo. Você está acompanhando a minha jornada, de expurgo das minhas loucuras, e de absorção das bênçãos que esse universo fornece para nós, que Deus fornece para nós. Se você é religioso, que a Bíblia entrega. Quer dizer, o que a tua Bíblia está entregando para você? Será que você tem visto as coisas certas lá? Ou você está lendo a Bíblia e fazendo um ano bíblico lá só para ficar lendo história? Decorando história. Qual a finalidade disso? Na minha opinião, nenhuma. É lógico, é uma coisa boa para se ler. Mas se você não está usando a ferramenta de maneira adequada para te trazer prosperidade, porque não se engane. A Bíblia ela fala sobre salvação, mas a primeira salvação de um indivíduo é a prosperidade. Se vive uma vida miserável, não tem Bíblia que te salve, não tem evangelho que te leve para lugar nenhum. Não tem Jesus que faça transcendência na sua vida. Entendeu? Isso não existe. Então, quer dizer, eu que tenho que buscar por uma qualidade pessoal mais elevada. Entendeu? É essa a ideia. Senão, não se vai a lugar algum. Os psicólogos, eles dizem o seguinte, 8% dos acidentes são inconscientes, porque eles são convidados. Oh, que divertido! Veja, eu trabalho com pessoas que têm lesões lá. Eu trato pacientes. E esses pacientes chegam lá, eu digo para os meus pacientes o seguinte, olha, 100% do que você tem começou aqui, ó.
na mente, começou nas suas emoções, 100%. Ah, não, mas é que eu atravessei a rua e o carro me atropelou. Ah, é? Que fantástico, né? O carro te atropelou, você estava pronto para ser atropelado. Olha só que interessante. Ele está dizendo que os acidentes são causados exatamente por esse processo. Você foi atropelado que dia? No dia que você estava bem? Não, foi no dia que você estava preocupado, no dia que você estava com a mente confusa, foi no dia que você estava desatento, não só você. E aliás, você atraiu que o lado de lá estivesse na mesma condição. O cara estava agitado, atrasado, com a cabeça em outro lugar, estava desatento, aí juntou dois loucos e trombaram no outro. Aprenda o seguinte: gente sã não anda com gente louca e gente louca não anda com gente sã. Isso significa que se você foi atropelado, no meu exemplo maluco aqui, né? Se você foi atropelado, você é o perfeito codependente para a dependência de alguém. Dois loucos saíram naquele dia na rua, um estava querendo ser atropelado e o outro queria atropelar alguém. Bom, bem toscamente falando, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, tá? Estou levando isso na brincadeira, mas de certa forma, isso é muito, muito, muito sério. Isso acontece em todo tipo de relacionamento, situação e ambiente. É uma regra, dependência codependência. É uma das leis dos relacionamentos. Quer dizer, eu sou perfeito codependente para as dependências de alguém. É a outra pessoa que está na mesma condição em relação a mim. Então veja que aquilo que te acontece de maneira boa e de maneira ruim foi atraído pelo teu esquema frequencial. Então, até às vezes um acidente, que é o que eu usei como exemplo, né? Até às vezes o acidente, ele acontece por quê? Porque há uma confluência de determinantes que levam aquilo a ocorrer. E, eventualmente, eu estou atraindo isso. Eu sou responsável por isso. Então, veja, lembre, você é o responsável por tudo, tudo. Nós somos responsáveis pela nossa realidade. Nós estamos criando esta realidade como? Não é que você faz assim, Alakazam. Não, não é isso, meu amigo. Sim, sim, Salabim. Não, 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 calma, calma. Você está criando sua realidade como? São dias e dias ali retroalimentando uma paranoia até que aquela paranoia se concretiza. É assim que funciona. O universo atende, meu amigo. Ele atende tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se ele atende o que você frequencialmente deseja... Ah, não, mas eu não desejei sofrer um acidente. Não, desejou sim. Desejou sim. Como é que é isso? Não é que você fala, nossa, quero tanto ser atropelado por uma carreta 18 rodas hoje. Não, não é isso, gente. Eu estou falando de uma outra coisa. Quer dizer, você está tão de mal consigo mesmo, frustrado, zoado, que aí você sai e acontece alguma coisa atrapalhada. Como isso se concretiza, a gente não sabe. Isso é igual o gênio da lâmpada, que você pede o bagulho do jeito errado, o gênio te sacaneia. Entendeu? Já falei isso num outro vídeo. Até recomendei que vocês assistissem lá o Aladdin novo, né, com o Will Smith. O Will Smith é o gênio da lâmpada. É muito divertido. Por quê? Porque ele dá uma dica pro Aladdin. Fala, vê lá o que você vai pedir aí. Porque você pediu o trem errado aí, não vai dar certo, né? Então, tá entendendo a ideia do negócio? Então, não é que você pediu por aquilo especificamente. Aquilo foi a forma de você materializar algo que você estava retroalimentando a respeito de si mesmo. Você está frustrado consigo mesmo, você acha que você não merece uma coisa, que você não está bem, os seus relacionamentos estão ruins, então quer dizer, ah, não, eu não mereço. E aí tem, inclusive o cara fala assim, ah, por que eu nasci? Tem um cara que vai dizer internamente, ah, nossa, eu não mereço estar vivo. Ah, é? Na hora que você disse isso, você pediu. Quem já não fez uma pergunta assim, mas eu não pedi para nascer, né? Afirmou, né? Fez uma afirmação, mas eu não pedi para nascer. Você já fez essa afirmação alguma vez na sua vida? Tá vendo como a gente fala certas loucuras e não entende o significado disso daí para a nossa realidade, para o nosso sistema? Então é disso que nós estamos falando aqui. Tá fazendo algum sentido essa loucura toda? Então,
A soma total de nossos pensamentos, que é o título desse vídeo, é o que traz o resultado. É o que nós devemos considerar como aquilo que irá materializar nossa realidade. Se você só pensa em trabalho, o que você acha que você vai fazer? Só vai trabalhar. Se você só pensa em desfrutar, pode ser que você só desfrute. Então, veja, precisa entender como é que essas coisas acontecem, tá? Então, construa linhas de raciocínio melhor, faça inputs mais adequados durante mais tempo, de maneira que você comece, então, a limpar o seu copo interno. Igual quando você coloca lá um copo cheio de sujeira lá na pia, liga a torneira, então aquela água limpa vai caindo e a sujeira vai saindo. É a mesma coisa. Comece hoje, não deixe para amanhã. Comece hoje, não precisa muito, tá? Não precisa muito, você tem que colocar lá um investimentozinho. Uns poucos minutos, leia alguma coisa, crie pequenos hábitos. Eu coloquei lá recentemente um aplicativo lá que fica mandando frases ao longo do dia e eu criei o hábito de olhar, toda hora eu vou lá consultar para ver qual é a frase que ele está me soltando. Às vezes saem uns pensamentos muito legais e às vezes aqueles pensamentos que saem vêm muito ao encontro da minha necessidade naquele momento. Cria lá uma rotina para você ler algum texto bíblico de vez em quando, se você é religioso, leia bons livros, tenha material, né? Então, olha ali, ó, dá uma olhada ali, ó. Tá vendo aquela estante lá, ó? Tá cheio de livro lá, tem uns 300 livros lá. Tá? Livros do quê? Livros sobre esse tema. Filosofia do novo pensamento, sobre quântica, né? Filosofia de como materializar coisas, como atrair situações melhores para a sua vida, né? Como mudar o seu mindset. Puta, tem um monte de coisa lá, mas tem várias histórias que contam essas situações de forma prática, né? Tem livros históricos muito interessantes, né? Que contam exatamente como isso aconteceu. Cara, tem uma infinidade de coisa boa para você fazer input. Escolha hoje fazer esses inputs e então retroalimente esses pensamentos que vão se somar criando sua realidade. E não se engane, por que leva tempo para você se tornar um grande profissional na área na qual você trabalha? Porque é a soma de todos os pensamentos, ações e inputs que você fez ao longo de alguns anos que materializa então essa realidade eficiente. E agora, se você deseja mudar para uma vida mais próspera, não se engane, você terá que fazer o mesmo. É igual a fazer uma faculdade. Você vai levar alguns anos para fazer isso. Então, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10, nós estamos caminhando nessa direção. Mas, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem buscado com mais afinco esse tema. E ao fazer assim, esse tema começa a se concretizar, nos dando uma direção um pouco diferente. E a gente teve alguns vislumbres de coisas do gênero. Então, este é o momento. Comece hoje, não deixe para amanhã. Fazendo assim, você vai conseguir fazer a transformação que tanto deseja em relação à prosperidade. Tá bom? E se você curtiu, já sabe o que fazer, tem um negocinho aí, ó, o joinha, mete o like lá, se inscreve no canal, compartilha com seus parceiros e amigos aí, seus parentes, compartilha, solta aí, tá? E aí isso vai ajudar a gente, mas também vai te ajudar. O compartilhar quer dizer que você tem interesse nisso. Quando você compartilha, só o algoritmo do Google e do YouTube, a hora que você compartilhar, ele vai te empurrar um monte de outras coisas legais, um monte de outros autores, gente que está produzindo material de qualidade para você. Então compartilha, faz isso daí. Se inscreve no canal lá e bota o sininho para você receber a notificação do nosso canal e saber quando a gente soltou mais alguma coisa para você aí. Fechado? Legal, pessoal? Primorosamente segue o dia. Um abraço para todos.